presença de Deus é a maior garantia que qualquer crente precisa na jornada da vida. Os sistemas podem falhar e as pessoas vão se embora, mas Deus permanece para sempre. E uma forma de Ele nos assegurar da sua presença é através do ministério angélico. Sabe que pode ter visto um anjo de Deus sem o saber? E se aquela pessoa que se sentou perto de si no parque fosse um anjo? E se aquele desconhecido que o encorajou quando estava a passar por aquela situação fosse um anjo? Isso é possível porque os anjos não costumam aparecer como esperamos. Eles podem assumir diferentes formas e, às vezes, aparecer como humanos. Mesmo que não os veja fisicamente, eles estão consigo, mas pode não o saber. Neste vídeo, revelamos certos sinais no seu ambiente que mostram que um anjo está ao seu lado. Aqui estão os 10 mais comuns entre todos eles. Não há dúvida de que já deves ter experimentado o sinal número 7. Antes de continuarmos, por favor, carregue no botão de subscrição e vamos crescer na fé, no amor e na verdade. Alguma vez te perguntaste por que é que Deus criou os anjos? Qual é o seu verdadeiro objetivo e por que é que eles estão sempre à nossa volta? O versículo 14 de Hebreus 1 explica muito bem quem são os anjos e por que estão sempre à nossa volta. Diz: não são porventura todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a salvação? De acordo com as Escrituras, os anjos são espíritos que Deus envia para nos servir. Sim, estão ao nosso serviço a toda a hora. Não é de admirar que o salmista tenha dito que Deus dá aos seus anjos o encargo de te guardarem, para que não tropeces com os teus pés numa pedra. Os anjos estão tão perto de ti que conseguem detectar quando estás prestes a escorregar ou a piscar um olho. Deus mantém-nos perpetuamente ao nosso lado para nos proteger do perigo. Você é tão precioso para Deus que Ele não pode permitir que nenhum mal lhe aconteça. Por isso, Ele coloca os seus anjos à tua volta para te guiar e proteger. Antes de prosseguirmos com os sinais dos anjos à sua volta, gostaria de revelar algumas coisas que talvez nunca saiba sobre os anjos. A maior parte destes factos pode anular alguns mitos em que acreditou durante muito tempo. A primeira coisa a saber é que os anjos não são Deus. A Bíblia instrui-nos a rezar apenas a Deus e não aos seus anjos. Não se deve rezar a eles só porque se pensa que são poderosos e que o podem ajudar. Os anjos são os mensageiros de Deus responsáveis pela execução das instruções divinas, especialmente no que diz respeito ao homem. Apesar de muito poderosos, não se comparam a Deus. Sabes que Deus te valoriza muito mais do que os anjos? Sim, esta verdade deve fazer-te sentir bem contigo mesmo. Deus tem muita consideração por ti. Pensa nisto. Deus criou todas as coisas de acordo com as suas funções. Mas, quando estava a pensar em criar-te, não conseguia pensar noutro modelo a não ser Ele próprio. A Bíblia diz que Ele te criou à sua imagem. E sabe que quanto mais preciosa é uma coisa para si, mais proteção e sistema de apoio constrói à sua volta. Foi exatamente isso que Deus fez por si. Você é excepcional. Por isso Ele criou anjos para cuidar de si. Deus pensa sempre em ti. Por isso criou os anjos para te servirem. Embora eles estejam ao teu serviço, tens de apresentar o teu pedido a Deus antes de Ele permitir que eles façam o que tu queres. Os anjos são poderosos para além da tua imaginação. Não podes imaginar a quantidade de força que um único anjo pode exercer. Por exemplo, vimos um caso na Bíblia em que um anjo matou 185.000 soldados assírios quando atacaram o rei Ezequias de Judá. Creio que também conhecem a forma como os anjos foram destruir a terra de Sodoma e Gomorra e os seus arredores. Isso significa que a força de 10.000 seres humanos combinados não pode exprimir a quantidade de energia que apenas um anjo tem. É assim que eles são poderosos. A terceira coisa que precisas de saber sobre os anjos é que eles não têm a mesma aparência que os humanos. É estranho e raro ver anjos assumindo a forma de um homem. Deus só o permite quando quer passar uma mensagem importante a alguém ou para ocultar a identidade do anjo. A verdadeira identidade de um anjo é descrita no capítulo 10 do Apocalipse. O profeta Ezequiel
Também descreveu a identidade do anjo Lúcifer em Ezequiel 28. Nenhuma destas formas físicas corresponde à de um ser humano. Isso significa que ver anjos em forma humana é um privilégio raro. À medida que exploramos os 10 sinais da presença angélica, aprenderá muitas outras verdades sobre os anjos que nunca conheceu. Agora, é a altura de compreender os sinais de que os seus anjos estão ativamente presentes na sua vida. Sinal número 1. Sensação de calor. Sentirá simpatia, conforto e afeto quando os anjos o rodeiam. Os anjos não são hostis, nem o deixam inquieto. Não admira que tenha sido fácil para Abraão convidá-los para sua casa e recebê-los. Se eles não tivessem sido acolhedores ou amáveis, teria sido difícil para Abraão tê-los consigo durante tanto tempo. E Gideão, quando estava escondido e a debulhar o trigo no lagar, o anjo de Deus apareceu e saudou-o calorosamente. Disse a Gideão que ele era um homem poderoso e valente, embora fosse óbvio que Gideão estava assustado. É uma atitude tão calorosa e amável. Também sentirá uma sensação de conforto e encorajamento quando um anjo estiver ao seu lado. Talvez tenham acontecido muitas coisas ultimamente e não saibas o que fazer. De repente, o seu ambiente começa a mudar de preocupações. Parece que alguém o está a encorajar. Num instante, deixa de sentir o fardo e o peso no seu coração. É como se tivesses acabado de esvaziar o teu coração para um amigo. Todo o peso é retirado e sente-se relaxado. É isso que Deus é capaz de fazer através dos seus anjos. Alguma vez se perguntou por que é que Maria, Zacarias, Daniel, Ezequiel, Jacob e outros que se encontraram com anjos na sua verdadeira forma nunca tiveram medo de fazer perguntas ou de dar a conhecer os seus pedidos com ousadia? Não tem curiosidade em saber como é que Jacob foi capaz de lutar com um anjo, apesar de os anjos serem tão poderosos? Isso só foi possível devido à natureza calorosa e receptiva dos anjos. Da próxima vez, repare nessa presença refrescante e tranquilizadora, a presença de um anjo à sua volta. Sinal número 2. Ver uma luz a piscar ou a cintilar. Os anjos são feitos de luz. A sua presença é facilmente detectada quando se apercebe de um clarão de luz à sua volta. Isto acontece geralmente na quietude do teu quarto, enquanto rezas. Talvez os seus olhos estejam fechados e concentrados na oração, mas acabou de ver uma luz brilhante. Abre rapidamente os olhos para ver o que está a acontecer, mas infelizmente não há luz extra no seu quarto. Essa experiência só é possível porque há um anjo ao seu lado. Há alturas em que verá esta luz através da visão física. Viste a luz e uma voz falou contigo através dela. Essa é a voz de um anjo. Mesmo quando não recebe nenhum som, isso não muda o fato de que um anjo está perto de si. A descrição do anjo, tal como é narrada por João em Apocalipse 10, prova que um anjo é radiante em luz. As pedras preciosas que foram usadas para fazer Lúcifer brilhavam de luz. Lembra-se de que Deus se movia diante dos israelitas numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia? Este é um representante de um anjo. Deus declarou que o seu anjo os guiaria do Egito para a terra prometida. Durante toda a viagem, o anjo de Deus foi a luz que os guiou. A Bíblia também descreve o anjo que guiou o túmulo de Jesus em Mateus 28, versículo 3, que diz: a sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Estão a ver isto? Este versículo prova ainda mais que o brilho que percebe à sua volta é o reflexo do anjo de Deus à sua volta. Por favor, não entrem em pânico. Eles não estão lá para vos aterrorizar, mas para vos assegurar que estão divinamente protegidos e preservados. Sinal número 3. Ouvir música ou canções recorrentes no seu coração. Pode lembrar-me novamente dos principais deveres dos anjos no céu? Eles estão sempre a cantar e a adorar a Deus no céu. A Bíblia diz que dia e noite eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Se os anjos cantam sempre para glorificar a Deus, também os ouvirá cantar quando estiverem perto de si. Já alguma vez ouviste um som e te perguntaste de onde vinha esse som?
Normalmente somos acordados por esse som mesmo quando estamos a dormir. Pensou que alguém estava a cantar ou a tocar um instrumento musical. Talvez o anjo de Deus o esteja a acordar para rezar ou adorar a Deus. Ele está a tentar fazer-te saber que Deus quer ouvir uma doce melodia da tua parte. Por vezes, dormimos e acordamos com uma canção na mente. Essa canção pode ficar no seu coração durante um dia ou até mais. Isso significa que um anjo lhe deu essa canção para cantar. Se notar que uma canção se repete na sua mente, cante-a com toda a força. Cante-a até sentir um alívio no seu espírito. Essa canção é um sinal do seu anjo que lhe comunica o que se passa no seu espírito. Pode também significar que Deus lhe está a transmitir uma mensagem direta através dessa canção. A repetição de canções na sua mente ou a audição de música é o trabalho de um anjo. No entanto, uma canção que tenha ouvido durante muito tempo pode também ser armazenada no seu subconsciente e surgir nos seus pensamentos. Uma música que ouve em locais aleatórios, como na estação de comboios ou num autocarro, pode tocar no seu coração enquanto continua o seu dia. Mas a música orquestrada por um anjo é divina e única. Sinal número 4. Sentimento de uma força invulgar. Para além da luz, os anjos de Deus são caracterizados pelo poder. São cheios de força e de vigor. Por isso, sempre que estão perto de nós, estendem-nos essa força. É o que acontece quando tens de rezar, mas pareces demasiado fraco. Logo que abres a boca, a força vem do nada e enche-te. É o anjo de Deus a atuar na sua vida. Antes de o anjo visitar Gideão, ele era um homem fraco que se escondia dos seus inimigos. Mas o anjo chamou-o de homem poderoso e valente, e tudo mudou. A presença de um anjo deu tanta força a Gideão que ele enfrentou os seus medos e derrotou todos os inimigos de Israel. A Bíblia também dá exemplos de como os anjos vieram fortalecer Jesus. O primeiro foi quando Satanás acabou de o tentar. Jesus estava fraco depois de um longo jejum, mas isso não impediu o demônio de o perturbar. Ele venceu o demônio e os anjos vieram imediatamente para o atender, fortalecendo-o e preparando-o para o trabalho que tinha pela frente. A segunda ocasião em que os anjos fortaleceram Jesus foi no Getsêmani. Jesus estava emocionalmente fraco e desejou que Deus pudesse reverter o plano de sua morte. Ele orou até que o seu suor se tornou sangue. Depois de orar com tanta tristeza e agonia, a Bíblia diz em Lucas 22, versículo 43, um anjo do céu apareceu-lhe e o fortaleceu. É por isso que mencionei anteriormente que a força de um anjo vem principalmente quando rezamos. No entanto, ainda podemos receber essa força quando estamos quebrados, destroçados, cansados da vida e fracos, e precisamos de apanhar os pedaços que restam da nossa vida. De repente, começa a receber força e coragem. Começa a fazer o que nunca pensou que poderia fazer. Levanta-se, e todos os vestígios de fraqueza desaparecem. Este é um sinal de que um anjo de Deus está muito perto de si. Sinal número 5. Sente uma presença invulgar à sua volta. Já alguma vez esteve sozinho numa sala, mas sentiu fortemente que alguém estava lá consigo? Não é por ter ouvido qualquer som. No fundo, sabe que não está sozinho. Esta presença divina não o assusta nem o deixa tenso, mas dá-lhe conforto, paz e uma sensação de proteção. Talvez esteja num lugar estranho, onde não conhece ninguém, mas sente uma presença consigo. Isso dá-lhe confiança e deixa de ter medo no seu coração. Nesse lugar, fica-se calmo e confortável. Isso acontece porque um anjo de Deus está lá consigo. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Isso prova que os anjos estão sempre ao nosso lado e que sentir a sua presença é normal. Enquanto viajava de Canaã para Harã, Jacó encontrou um anjo e viu-o subir e descer numa escada que ia diretamente para o céu. Ele sentiu uma presença antes desse encontro, mas não sabia que eram anjos. Foi por isso que logo após acordar, reconheceu que Deus estava ali e que ele não sabia. Ele sentia os anjos, mas não sabia até que isso se confirmou em sonhos.
Mais tarde, deu ao local o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Os anjos de Deus expressam-se à sua volta para lhe dar uma sensação de proteção e conforto. No entanto, há seres demoníacos que podem estar a desfilar à sua volta. A diferença entre eles está nos seus sentimentos. Quando se sente assustado, triste, deprimido e sente uma sombra escura à sua volta, isso é um demônio, talvez até um espírito de morte. Tende o repreender imediatamente ou procurar ajuda espiritual. Os mensageiros de Deus estão sempre consigo, e uma das formas de o saber é através dos seus sentimentos de segurança. Em raras ocasiões, pode ver as suas sombras ou algo como uma nuvem no seu quarto. Os israelitas também passaram por isso. A coluna de nuvem que ia à frente deles durante o dia era o anjo de Deus. A mesma nuvem, ou algo parecido com fumo, pode aparecer no seu quarto, no batente da sua porta, no seu carro, ou algures à beira da estrada. Tudo isto são sinais de que não está sozinho. Há uma presença angélica consigo. Sinal número 6. Sente arrepios na pele sem razão aparente. Há um formigueiro ou arrepios invulgares no seu corpo quando um anjo está perto de si. Pode ser tão intenso que o seu cabelo começa a ficar liso. Pode ver os poros da sua pele a abrirem-se e sentir como se os seus órgãos internos estivessem expostos. Isto deve-se ao facto de a força e o peso de um anjo serem demasiado grandes e não poderem ser comparados com os de um homem. O peso do peso à sua volta faz com que se sinta leve. Mesmo que eles não sejam visíveis para ti, a sua gloriosa presença dá-te arrepios. Cada parte do teu corpo, incluindo os teus olhos, ouvidos, batimentos cardíacos e cabelo, reage a essa presença. Não é de admirar que Jó 4, versículo 15 nos diga: um espírito passou pelo meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O contato próximo com um anjo provoca uma reação invulgar em todo o corpo. Este sentimento é mais comum durante a adoração intensa. É por isso que a maioria das pessoas chora durante as sessões de adoração. É porque o anjo de Deus se desloca frequentemente pela congregação, trazendo boas novas, como de costume. Isto resulta numa sensação invulgar no corpo dos humanos que eles não conseguem explicar. Quanto mais eles fluem ou se associam a esse poder divino, mais difícil é controlá-lo. Algumas pessoas começam a chorar. Parece que a força se esvaiu de alguns e eles deitam-se. Outras ficam enroladas nos braços como se estivessem a congelar. Tudo isto acontece como resultado da visita dos anjos. Também flui com o movimento do Espírito Santo. Como Deus não pode trabalhar enquanto os anjos estão a descansar, eles executam a maior parte das tarefas seguindo as suas orientações. Sempre que começares a ter esta sensação, não entres em pânico. É preciso uma sensibilidade divina. Talvez haja algo que Deus queira falar consigo. Sempre que o sentir na igreja, não há dúvida de que as hostes do céu estão no santuário de Deus. Pode ser um apelo para adorar ou rezar quando estiver sozinho e começar a ter este sentimento naturalmente. Ou talvez, Deus queira que saiba que Ele está consigo. Espero que se sinta abençoado pelos sinais que discutimos até agora. Consegue identificar-se com algum deles? Agora vamos continuar a examinar mais sinais. Sinal número 7. Sente alegria, amor e paz. Os anjos de Deus exemplificam o caráter de Deus. Eles exalam a personalidade de Deus. E é por isso que, na maioria das vezes, pensamos ter visto Deus quando os vemos. A presença deles satura o nosso coração com muito amor. Não importa a raiva e o ódio que havia antes no seu coração, eles desaparecem imediatamente quando um anjo se aproxima de si. Esta é uma das razões pelas quais o ódio de algumas pessoas não dura muito tempo. Elas podem agir como se nunca fossem perdoar a pessoa que as magoou neste minuto, mas quando as vires da próxima vez, vais perceber que o seu coração está cheio de amor para com a mesma pessoa que as magoou. Esta é a prova de que o seu anjo está a trabalhar ativamente. Ele encontra sempre uma forma de os animar e de os fazer perdoar. Os anjos exalam uma presença calma. Terá uma paz inegável quando os anjos de Deus estiverem ao seu lado. Vimos casos nas Escrituras em que os anjos de Deus saíram para a guerra, e a paz voltou à nação depois da luta. Eles lutaram contra os exércitos assírios.
e a paz voltou a Judá. Mesmo quando Lúcifer tramou o mal contra Deus no céu, foi o anjo Miguel que o derrotou. Assim que Lúcifer deixou o céu, houve paz e alegria. Isso aconteceu porque os anjos lutaram para que isso acontecesse. Os anjos de Deus são responsáveis por trazer calma a todas as situações caóticas da sua vida. Sempre que se sentir tenso ou preocupado com uma situação, e de repente vir que tudo se resolve e lhe dá o resultado que precisa, é o anjo de Deus a trabalhar. Por vezes, mesmo quando não vê esse resultado, está calmo e parece menos incomodado com a situação. Isso acontece porque os anjos o estão a manter calmo e relaxado. Eles sabem que pode agravar o problema ou interromper o trabalho deles se estiver tenso. Por isso, transmitem-lhe uma sensação de descanso e a certeza de que tudo vai correr bem. Os anjos também lhe transmitem a sua energia alegre. Já reparou que sempre que lhe apetece cantar, dançar ou brincar? Isso é porque os seus anjos estão de bom humor. Há muita alegria no espírito. Eles estão a incitá-lo a juntar-se a eles. Por vezes, este sentimento está ligado a um milagre profundo que está prestes a acontecer no seu caminho, enquanto outras vezes eles querem tirá-lo desse sentimento de depressão. Os anjos não gostam de tristeza nem de mau humor. Eles criam sempre algo que nos faz felizes. É por isso que as boas novas caracterizam as suas visitas na Bíblia. Dizem sempre algo que nos faz sorrir ou que nos deixa relaxados. Esteja atento a um sentimento súbito de paz, amor e alegria inexplicáveis. É um sinal de que o anjo de Deus não está longe de si. Sinal número 8. Uma sensação de ardor. Já alguma vez sentiu um calor invulgar à sua volta, mesmo quando nada deveria causar calor nesse momento? Talvez estejas numa sala com ar-condicionado, mas sentes calor na palma da mão ou no pé. Sim, esses são os dois principais locais onde sentirá essa sensação de ardor, se não for em todo o corpo. É um sinal de que um anjo está ao seu lado. Este sinal é mais perceptível quando se está a rezar profundamente. Também pode acontecer quando se está a meditar calmamente na palavra de Deus. Isaías descreveu os serafins no seu encontro como criaturas cujas vozes geram fumo. Os serafins, conhecidos como querubins e serafins, são anjos feitos para fins específicos. Outra coisa notável que aconteceu a Isaías foi quando um dos serafins pegou num carvão de fogo e o colocou na sua língua. Esta é outra prova de que os anjos estão associados ao fogo e ao calor. O anjo de Deus, que conduziu os israelitas durante a noite, fê-lo através de uma coluna de fogo. Esta é outra razão para acreditar que a sensação de ardor que se sente sobretudo durante a oração não é vulgar. Os anjos estão perto de si. O salmista confirma isso no Salmo 104, versículo 4, dizendo: Ele faz dos ventos seus mensageiros, das chamas de fogo seus servos. Desde o início deste vídeo, vemos que os anjos são seres divinos criados para servir o propósito de Deus nas nossas vidas. São servos de Deus e mensageiros do fogo. Deus criou-os com fogo. Eles levam essa característica para onde quer que vão. Quando Deus quer que saibamos que eles estão perto de nós, Ele faz-nos sentir uma pequena sensação de ardor. Deveis compreender que o que sentis não se compara com todo o volume de fogo que emana desses anjos. Deus só permite que sintas um pouco disso por uma razão particular. Talvez esse fogo seja para neutralizar uma atividade demoníaca na sua vida. Talvez o estejas a sentir porque Deus quer energizar-te. Deve compreender que quando Deus lhe permite sentir um anjo perto de si, há um processo espiritual essencial em curso. Os anjos estão a trabalhar ativamente em algo diferente do habitual. Está prestes a ser um novo amanhecer na sua vida. Por isso não deve tomar esses privilégios como garantidos. Quando sentires essa sensação de ardor, é porque há algo para ti no espírito. Sinal número 9. Falar as línguas dos anjos. O que acontece quando mudamos de lugar? Mudam a vossa língua, certo? Aprenderão a língua do vosso novo local. É a mesma coisa que acontece. Quando você ora, especialmente em línguas, a Bíblia diz que você se edifica. Sabe o que isso significa? É como se estivéssemos a mudar de lugar no reino do Espírito. Ao continuar no lugar de oração, o Senhor enviará um anjo para o ajudar a navegar no seu novo lugar.
Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel tinha rezado tão bem que teve uma visão complexa. Ele não conseguia compreender o significado do que tinha visto numa visão. Por isso, Deus enviou o anjo Gabriel para o ajudar a compreender. Assim, quando reza com fervor, chega um momento em que atrai a presença dos anjos. Sentirá uma mudança súbita na sua linguagem de oração para uma melhor comunicação entre si e os anjos, sobretudo quando reza no Espírito. A tua oração torna-se mais intensa. Ou não sabes que os anjos têm a sua linguagem? É verdade. A Bíblia diz-nos isso mesmo. No seu ensinamento sobre o amor aos Coríntios, Paulo escreveu: Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor, não passarei de um gongo retumbante ou de um símbolo que retine. Assim, ele deu a entender que os anjos têm a sua própria língua. É interessante notar que, por vezes, podemos aceder a essa mesma linguagem quando rezamos intensamente. Isso não acontece sempre que se reza em línguas. No entanto, descobre-se uma mudança na linguagem da oração quando surge a necessidade. Já experimentou isto? Partilhe a sua opinião na seção de comentários. Vamos examinar o último sinal deste vídeo. O sinal número 10, uma brisa suave. Explorar os sinais de que um anjo está ao seu lado foi uma longa viagem. O último, mas não menos importante, sinal de que vamos falar hoje é que quando um anjo está ao seu lado, muitas vezes você pode sentir uma brisa suave em cima de você. Os anjos são os mensageiros de Deus. Por isso, é seguro dizer que eles têm algumas características como Deus. Esta é uma distinção clara entre os anjos de Deus e os demônios. Eles não nos assustam, ao contrário dos demônios, embora a sua presença majestosa possa querer fazer-nos tremer e assustar-nos, tal como Zacarias estava assustado. No entanto, as suas palavras de consolação vão edificá-lo e estabilizá-lo de novo. Daniel também passou por isso. Ele contou as suas provações em Daniel capítulo 10, versículo 19. Não tenhas medo, homem de grande estima, disse ele. Paz. Sê forte agora, sê forte. Quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me deste força. Portanto, se alguma vez sentiram uma brisa fresca ou um toque suave à vossa volta, é sinal de que um anjo está ao vosso lado. Não entendas isto mal. O fato de dizermos que uma brisa suave acompanha frequentemente a presença de um anjo não significa que os anjos sejam menos poderosos. Embora os anjos possam trazer a paz, eles também são guerreiros poderosos. Lembrem-se da guerra no céu, como a Bíblia explica no Apocalipse, em que Miguel e os seus anjos travaram uma guerra contra Satanás e venceram. Consegues lembrar-te disso, certo? Isso mostra que os anjos de fato excedem em força. Então, por que é que uma brisa suave acompanha a sua presença? Não é suposto anunciarem a sua chegada com algo mais assustador e grandioso? Mesmo que possam anunciar a sua presença com pavor e medo, mas não a ti. Sabes por quê? Porque és o Filho amado de Deus. Estes anjos são os mensageiros de Deus. Por extensão, eles também estão destinados a ministrar-lhe. Eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. O seu papel é atender às suas necessidades. Por isso, só podem ser amorosos para consigo. Por outro lado, eles nunca podem ser gentis com os vossos inimigos. Isto porque os vossos inimigos são os inimigos de Deus. Tem tido estes sinais? Como é que tem reagido? Talvez tenha ficado indiferente à presença destes seres únicos à sua volta. Lembra-se de quando Jacob estava a fugir do seu irmão Esaú? Foi uma altura muito difícil para ele. Tinha enganado o pai para obter as bênçãos do primogênito que originalmente pertenciam a Esaú. Por causa disso, Esaú começou a ameaçar Jacob. Tinha jurado matá-lo. Claro que é natural que ele reaja desta forma. Ou quem é que não reagiria? Para evitar conflitos com o seu irmão Esaú, Rebeca, a mãe de Jacob, deu-lhe instruções para fugir da casa de Labão em Harã. Enquanto Jacó viajava para Harã, parou para passar a noite em Luz, mais tarde chamada Betel, que significa a casa de Deus. Enquanto dormia, Jacob teve um sonho em que viu uma escada que se estendia da terra até o céu,
com anjos a subir e a descer por ela. Deus falou com Jacó no sonho e reafirmou a aliança de Abraão com ele. Quando Jacó acordou, ficou impressionado e percebeu: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. Com esta nova consciência, pegou na pedra que tinha usado como almofada e ergueu-a como um monumento, derramando óleo sobre ela como um ato de adoração. Em seguida, fez o voto de dar 1/10 dos seus rendimentos e prometeu voltar e adorar Deus se ele estivesse com ele e o protegesse durante a sua viagem. Esta experiência profunda deu a Jacó a coragem e a força para continuar. Pode perguntar-se o que terá levado Jacó a ter tanta certeza de que o sítio onde dormia era a porta do céu. Não terá sido a visão de anjos a subir e a descer? Isto levanta a questão do impacto de reconhecer a presença de anjos à nossa volta. Essa consciência pode ter efeitos profundos na nossa vida. Quando reconhecemos a presença dos anjos à nossa volta, sentimos também uma profunda satisfação por sabermos que Deus está conosco. Por vezes, os desafios da vida podem fazer-nos pensar se Deus está conosco e nos vê. Talvez, tal como Gideão, tenha mesmo questionado a presença permanente de Deus. A presença do anjo foi suficiente para dissipar todas as dúvidas que Gideão tinha sobre a presença permanente de Deus. O anjo apareceu a Gideão e falou-lhe com amor. Disse: "O Senhor é contigo, poderoso guerreiro." Gideão não pôde deixar de expressar a sua dúvida. Em resposta, em Juízes capítulo 6, versículo 13, ele disse: "Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas, de que nos falavam os nossos pais, quando diziam: não nos tirou o Senhor do Egito, mas agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos midianitas?" Isto era prova suficiente, certo? No entanto, como o anjo não falava de si próprio, Deus assumiu o controle. Ele infunde a sua força em Gideão. Convencido, sem margem para dúvidas, de que Deus estava com ele, continuou com essa força e fez grandes proezas como juiz em Israel no seu tempo. Tendo estabelecido que uma das vantagens únicas de reconhecer a presença de um anjo é a consciência da presença de Deus, vamos explorar outros impactos de saber que um anjo está ao nosso lado. Uma implicação significativa do reconhecimento dos anjos de Deus é que não perderá a sua orientação. Os anjos servem como mensageiros de Deus, transportando mensagens divinas e actuando como canais de comunicação entre Deus e os seus filhos amados. Por exemplo, quando Deus escolheu Maria para conceber Jesus, um anjo entregou-lhe essa mensagem. A Bíblia registra que o anjo a visitou e saudou-a, dizendo-lhe que era muito favorecida e que Deus estava com ela. O anjo partilhou a informação privada de que a sua tia Isabel também estava grávida, apesar da sua idade avançada. Esta informação não era do conhecimento público e Maria não tinha conhecimento dela. Por que é que acha que o anjo revelou este facto a Maria? Há várias razões que podemos considerar. No entanto, um objetivo claro era preparar Maria para visitar a casa de Isabel. Através desta visita, Maria poderia aprender com a sua tia. Isabel estava 6 meses mais adiantada na sua gravidez. Além disso, José teria cometido um erro significativo se não fosse a intervenção de um anjo enviado por Deus para lhe explicar a gravidez sobrenatural de Maria. Agora, imagine se Maria e José não tivessem sido suficientemente sensíveis para reconhecer a presença dos anjos. E se tivessem duvidado e não acreditado, a história ter-se-ia desenrolado de forma muito diferente. Isto reforça o ditado que diz que a ignorância pode custar caro. Reflita sobre os erros que pode ter cometido devido à sua incapacidade de reconhecer os anjos que Deus enviou para o guiar. Felizmente, tem outra oportunidade de evitar cometer tais erros no futuro. Além disso, saber que um anjo está ao seu lado pode fazê-lo reconhecer as suas depravações como humano. Por vezes, talvez devido aos seus dons e proezas, pode querer começar a pensar que chegou, ou que agora és importante. Mas quando vires um anjo, serás forçado a reconhecer as tuas insuficiências. Sabe por quê? O salmista fez-nos saber que os anjos se distinguem pela sua força. Assim,
Se pensas que és forte, a presença de um anjo vai tornar-te humilde. O que evidentemente é bom, porque Deus gosta de pessoas humildes. Daniel era o grande profeta de Deus. Tinha interpretado os sonhos de vários reis persas. A sua fama tinha se espalhado por todo o reino e províncias. No entanto, a narrativa mudou quando ele viu um anjo. Esta cena é bem explicada no capítulo 10 de Daniel, a partir do versículo 5. A beleza do anjo é descrita. O seu corpo era como uma joia deslumbrante, e a sua voz foi descrita como o som de uma multidão. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro finíssimo à volta da cintura. Depois de ver esta grande visão, veja a sua confissão no versículo 8. E fiquei só, contemplando esta grande visão. Já não tinha forças, o meu rosto empalideceu, e fiquei desamparado. Consegue ver isso? Ele viu-se como indigno de receber a mensagem do anjo, mas o anjo encorajou-o e confortou-o. E o profeta Isaías, durante algum tempo, profetizou contra o povo de Israel, mas num dia fatídico, no ano da morte do rei Uzias, ele teve a visão do Senhor sentado no seu trono, com os fantásticos seres angélicos, os serafins que estavam a adorar Deus, dizendo: Santo, Santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da tua glória. A voz deles era tão majestosa que ele disse que as ombreiras e os umbrais das portas tremiam ao som das suas vozes. Além disso, o templo também se encheu de fumo. Isto era apenas um efeito das suas vozes. Ao ver isto, o profeta Isaías não conseguiu aguentar mais. Gritou, e pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar, reconheceu as suas falhas. Gritou: ai dele! Disse que estava arruinado porque era um homem de lábios impuros. Por ter reconhecido o seu estado espiritual, um dos serafins voou até ele e purificou-lhe os lábios com carvão em brasa. Achas que ele teria sido purificado sem ter visto a visão divina? Não. Sabeis por quê? Porque Deus só dá graça aos humildes. Também tu só podes ter esta experiência se souberes reconhecer a atividade dos anjos à tua volta. O último, mas não menos importante, benefício de que desfruta quando sabe que um anjo está ao seu lado é que isso o inspira a ser mais orante. Isto porque sabe que os anjos são intermediários que levam as suas orações a Deus. Além disso, eles também levam as respostas de Deus para si. Por isso, quando se é sensível à sua presença, fica-se mais motivado para derramar as suas petições a Deus. Esta não é apenas uma ideia de um homem, tem apoio bíblico. João, o amado, teve várias revelações profundas na ilha de Patmos. A coleção dessas revelações tornou-se o livro do Apocalipse. Uma das suas revelações foi a confirmação de que os anjos levam de fato as orações dos santos a Deus. Ver Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 4. Outro anjo, que tinha um incensário de ouro, veio e pôs-se junto do altar. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. O fumo do incenso, juntamente com as orações dos santos, subia da mão do anjo diante de Deus. Portanto, quando se é sensível ao aparecimento ou à presença de um anjo no lugar das orações, isso torna-nos mais enérgicos. Saber que as vossas orações não são vãs leva-vos a rezar mais profundamente. Gostaria também de vos recordar a imensa força que os anjos de Deus trazem à vossa vida. Eles nunca abandonaram Jesus no jardim do Getsêmani. Ele estava cansado, mas os anjos vieram ministrar-lhe, tal como a Bíblia tinha escrito. Com isso, ele recuperou as suas forças. Já não é novidade que, embora os anjos sejam seres espirituais, podem por vezes aparecer sob a forma humana. A história do encontro de Abrão com os anjos enquanto descansava debaixo de uma árvore confirma tudo isso. Abrão olhou para cima e viu 3 homens que lhe eram estranhos. Apressou-se a ir ter com eles e fez-lhes uma vênia. Encorajou-os a alojarem-se na sua tenda. Eles aceitaram, e ele deu instruções a Sarai, sua mulher, para lhes preparar uma refeição. Mandou também o seu servo matar um vitelo para eles. Fez questão de os receber bem, apesar de serem estranhos. Depois de comerem, mudaram o seu nome de Abrão para Abraão,
e o nome da sua mulher de Sarai para Sara. Para além disso, Deus disse que Sarai ficaria grávida e daria à luz um filho dentro de 1 ano. As respostas às suas orações foram-lhe entregues rapidamente, mesmo na sua tenda. Não é espantoso? Teria isto acontecido se Abraão não tivesse sido bom para eles? Lembra-se de que também Ló teve um encontro semelhante? Tal como Abraão se divertiu com os anjos, o seu irmão também se divertiu. Isso tornou-se a sua graça salvadora. No entanto, Abraão já tinha feito um acordo com Deus por causa dele. Isso explica por que o autor do livro de Hebreus admoestou em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, que não se esqueçam de receber estranhos, pois assim algumas pessoas receberam anjos sem saber. Amado, consegues ver agora que não te podes dar ao luxo de não reconhecer a presença destes anjos? Sabeis que os vossos olhos precisam de ser abertos para não perderdes as atividades angélicas à vossa volta? Uma maneira de ser sensível e perspicaz é envolver-se em orações intensas. Quando reza, ativa o ministério dos anjos mais do que nunca. Tomará consciência das atividades angélicas em torno da sua vida e saberá como reagir a elas. Se concordas com isto, então vamos rezar. Deus Todo-Poderoso, venho hoje perante ti. Reconheço que és o comandante-chefe das hostes celestiais. Inúmeros anjos estão à tua disposição. Eles seguem as tuas instruções e cumprem as tuas ordens. Eu exalto-te, Deus poderoso. Obrigado pela dádiva da salvação. Obrigado por me teres feito teu filho amado. Sei que isso me qualifica para o ministério dos anjos. Estou-te grato, Senhor Jesus. Querido Senhor, reconheço que os anjos são reais. Acredito no ministério dos anjos. Peço desculpa por os ter desprezado no passado. Por favor, perdoa-me por não ter sido sensível. Senhor, peço-te que restituas tudo o que perdi devido à minha insensibilidade. Ajuda-me a recuperar cada terreno e oportunidade perdidos, Senhor. Eu sei que tu tens os tempos e as estações nas tuas mãos. Não há nada tão complicado para fazeres. E contigo, nada é impossível. Querido Senhor, por favor, restaura-me estes tempos e oportunidades, Senhor. Doce Espírito Santo, por favor, ajuda-me a ser sensível ao ministério dos anjos à minha volta. Por favor, abre os meus olhos para ver o que os teus anjos me estão a mostrar. Abre também os meus ouvidos para ouvir as mensagens que eles me estão a comunicar da tua parte. Peço ao doce Jesus que aguce o meu discernimento. Não serei mais ignorante das atividades dos teus anjos na minha vida. Senhor, a tua palavra diz que, por vezes, Satanás aparece como um anjo de luz. Peço-te que me ajudes a discernir. Ajuda-me, Senhor Jesus, a não cair no engano do diabo e dos seus demônios. Peço-te que me des a graça de pôr à prova todos os espíritos. Sei que o diabo é astuto e não quero ser vítima. É por isso que estou a pedir a tua ajuda. Tu és o Deus mais sábio. Podes desiludir a astúcia do diabo. Por favor, ajuda-me. Senhor Jesus, quero encontros espirituais que aprofundem a minha fé em ti. Quero ter a certeza da tua presença em todos os momentos. Quero ser fortalecido ao percorrer este caminho. Mas também sei que tenho um papel a desempenhar. Para viver esta realidade espiritual, tenho de desenvolver uma forte comunhão convosco. Por isso, ajudai-me. Peço-te que me ajudes a manter uma relação contigo através de orações, estudo, meditação na tua palavra, obediência e temor reverente. Mas, Senhor, não posso fazer tudo isso sozinho, a menos que tu me ajudes. Eu clamo pela tua ajuda. Por favor, Senhor, ajuda-me. Eu não quero ser um cristão comum. Não quero que a minha experiência como cristão seja vazia destes encontros sobrenaturais. Por favor, ajuda-me a pagar o preço necessário. Pai, a tua palavra diz que ordenarás aos teus anjos que te guardem em todos os meus caminhos, e que eles me levantarão nas suas mãos para que eu não bata com o pé numa pedra. Senhor, rezo para que esta promessa se cumpra na minha vida. Rezo para que os teus anjos me rodeiem e aos meus entes queridos. Eles proteger-nos-ão de todos os males e danos. Fiquei a saber que um só anjo matou 185.000 soldados dos inimigos dos israelitas.
Isto porque os israelitas são os teus filhos amados. Senhor, eu também sou o teu filho amado. Por favor, designa os teus anjos para lutarem por mim. Sei que eles são muito fortes, por isso eles têm mais força do que eu. Por favor, deixa-os usar a sua força para lutar por mim e dar-me a vitória. Que eles me defendam e me deem a vitória. Querido Pai, apresento-me diante de Ti humildemente, procurando a Tua orientação e direção em todos os aspectos da minha vida. Por favor, envia os Teus anjos para me guiarem e conduzirem no Teu caminho ordenado. Senhor Jesus, por favor, deixa que eles me guiem em todas as minhas decisões. Confio na orientação dos Teus anjos, porque eles são mensageiros Teus. O Teu anjo guiou o servo de Abraão para encontrar a mulher certa para Isaque. Enviaste o Teu anjo a Manoá e a sua mulher, dizendo-lhes o que fazer e o que não fazer. Por favor, deixa que o Teu anjo me guie também. A Bíblia também registra como o Teu anjo guiou os israelitas através do deserto. Pai, como Teu filho amado, deixa que os Teus anjos me guiem também. Senhor, como enviaste os Teus anjos para encorajar Jesus no Getsêmani, peço também que os Teus anjos me confortem nos momentos difíceis da vida. Que eles me sussurrem palavras de encorajamento ao ouvido. Que me deem a força e a coragem de que preciso para enfrentar os desafios. Senhor, fazer a Tua vontade pode ser difícil às vezes. A minha carne pode falhar-me. Mas eu peço, Senhor Jesus, que envies os Teus anjos para me darem a força necessária. Paulo estava a enfrentar provações por causa do Evangelho. É normal que ele se sinta fraco. No entanto, um anjo veio à noite para lhe dar o teu conselho. Ele disse-lhe que a sua próxima paragem era comparecer perante César. Mesmo quando, no caminho, sofreu um naufrágio, não teve medo como os outros, porque o anjo já o tinha assegurado. Senhor, por favor, envia-me também um encorajamento. Obrigado, Jesus, porque respondeste às minhas orações. Sê glorificado, querido Salvador e Rei. Em nome de Jesus, eu rezo. Amém. Amados, lembrem-se sempre que os anjos estão a olhar por vós. Eles estão aqui para guiar, proteger, confortar e entregar as mensagens oportunas de Deus para si. Ao reconhecerem estes sinais e rezarem, podem experimentar profundamente o amor e a presença de Deus na vossa vida. Estes sinais asseguram-lhe que não está sozinho. Por isso, não tema o que os outros temem. Tenha a certeza de que Deus está ao seu lado. Por mais terrível que seja a tempestade, Deus está sempre ao seu lado para o ajudar. Por isso, acalma-te. A tua vitória é certa. No entanto, não busque Deus apenas por causa das atividades dos anjos. A vossa busca de Deus deve resultar de um amor genuíno por Ele. É importante não substituir a adoração de Deus pela de um anjo. Só Deus merece a sua adoração. Dar demasiada importância aos anjos pode levar à idolatria, que Deus detesta fortemente. Compreenda que o facto de não sentir estes sinais não significa que os anjos não estejam presentes na sua vida. Lembre-se que andamos por fé e não por vista. Lembre-se também que invocar os nomes dos anjos não é bíblico. Em vez disso, dirija as suas orações a Deus em nome de Jesus. Pode confiar que Deus sabe como lidar melhor com a sua situação. Louvado seja Deus por esta mensagem. Se ela tocou o seu coração, escreva amém nos comentários para proclamar a sua bondade. Clique à esquerda para ver mais mensagens cheias de fé e inscreva-se para nunca perder a palavra de Deus. Que a paz de Deus esteja sempre convosco.